Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente venho trazer-vos mais conteúdo depois daquela mini pausa que eu irei explicar no vídeo que vai sair a seguir a este, mas até lá eu tinha que trazer um vídeo que eu já andava a prometer há algum tempo, que era então a minha review do meu desafio do mês de junho sobre o armário cápsula, porque para quem não sabe, eu durante o mês de junho vesti apenas 15 peças, ou pelo menos tentei, fiz o desafio a mim mesma de fazer um pequeno armário cápsula, muito pequeno mesmo, com apenas 15 peças, e então queria experimentar para ver como é que sentia, se achava que valia a pena implementar este método na minha vida, porque eu sei que é um método bastante mais consciente a nível de consumismo e tudo, e hoje venho-vos dar finalmente a minha review sobre isso e para vocês conseguirem perceber se vale efetivamente a pena. Eu tenho que começar a fazer alguns disclaimers, vá. Em primeiro lugar, eu não fiz 100% do desafio durante o mês todo de junho. Eu tenho que dizer isto porque obviamente vocês viram no meu Instagram e até num vídeo inclusive é que isso não aconteceu. Ou eu, por exemplo, não sentia que tinha roupa que me apetecia vestir naquele momento. Eu não fui assim tão por vontade, mas foi mais por, às vezes, até necessidades. Por exemplo, aqui no Porto, como eu disse, eu não tenho máquina de lavar e às vezes eu só tinha algumas peças. Por exemplo, no momento antes de eu ir a casa, assim, eu só tinha menos peças e apetecia-me usar alguma coisa mais, ou uma t-shirt que já não tinha disponível, coisas assim, e então acabei por usar uma ou duas peças, muito raramente, que incluí assim no meu desafio, juntamente também com o fim de semana em que eu fui a casa. Não levei nenhuma peça lavada, digamos assim, para usar no meu armário cápsula, só levei peças para eu lavar. Por isso, durante esse fim de semana apenas usei peças normais que não estavam incluídas no desafio, mas eu fiz o disclaimer tanto no vídeo que eu publiquei sobre esse fim de semana e no meu Instagram. Tirando isso, portei-me bastante bem até, obviamente que tirando esta batota, acabei por conseguir cumprir o desafio, acho que sem problema nenhum, e eu queria contar-vos assim o que eu achei de bom e de mau destas 15 peças que eu escolhi e também do desafio em si, do facto de estar limitado então a um número tão pequeno de peças. Acho que vamos começar pelas coisas mais, porque depois acabamos assim numa nota mais positiva e eu depois faço um balanço geral. O primeiro ponto negativo, eu senti-me bastante limitada nas minhas escolhas, principalmente nas últimas 2 semanas do desafio. Isso era óbvio quando eu estou limitada a um certo número de peças, não tenho o meu guarda-roupa todo disponível como estou tão habituada a ter, é normal que isso aconteça, que eu sinta que estou limitada. E eu já estava à espera de sentir isso, mas não estava à espera de o sentir a um nível tão grande. Principalmente porque eu aqui no Porto, obviamente, tinha algumas das minhas peças que não estavam incluídas no armário cápsula, que já estavam aqui em algumas alturas. E às vezes, não sei, olhava para elas e apetecia muito vesti-las. E eu imagino como é que isso não teria sido ainda mais agudizado se eu estivesse, digamos assim, em minha casa mesmo com o meu armário inteiro, que tem muitas mais peças para além das peças do meu armário cápsula. Por isso eu senti-me muito limitada, senti que às vezes queria vestir outras coisas que eu própria me estava, digamos assim, a impor que não podia vestir, porque queria cumprir o desafio obviamente à risca, e então foi um bocadinho estranho estar a sentir a meter-me esse limite a mim mesma. Não foi algo que eu achasse assim muito positivo, eu achei que iria ser algo que não me iria custar muito, mas ao final de 2 semanas, depois de estar sempre a repetir as mesmas peças, obviamente foi complicado, e acho que isso está ligado obviamente com o segundo ponto negativo que eu queria falar, que é o facto de eu sentir que não escolhi as peças certas. À medida que eu estava a fazer digamos assim, o vídeo a explicar que peças é que eu ia levar, eu disse-vos várias vezes, não sei se esta peça é certa, eu não sei se esta peça é certa, e obviamente que quando eu já estava a dizer isso e ainda nem tinha começado o desafio, muito provavelmente é porque não eram mesmo as peças certas e não eram. Eu falei, por exemplo, de um caso de um macacão preto que eu tinha colocado no meu armário cápsula, que tinha alguns problemas com os botões que às vezes começavam a cair, porque ele é bastante má qualidade, isso é óbvio, eu tenho que admitir, e isso aconteceu e eu ficava super frustrada porque depois não conseguia estar sempre a arranjar um macacão para usar e como tinha tão poucas peças tinha que as usar mais vezes, ou o facto de ter usado umas calças brancas, ter metido as calças brancas. Eu adoro essa peça, mas eu sou uma pessoa muito desastrada e sujo muito facilmente, e então logo no primeiro dia que eu usei, sujei-me assim com uma nova gigantesca nas calças e já tive que esperar para ir a casa para as poder voltar a usar. Por isso,
Eu acho que isso foi um dos motivos pelos quais eu senti que estava tão limitada, foi porque eu não escolhi as peças certas. E isso vai de encontro a um ponto negativo que eu também encontrei no armário cápsula, que é quando nós estamos a escolher as peças na altura, as peças que nós queremos usar, nós pensamos de uma forma muito lógica, pensamos isto vai ficar bem com isto e com isto e com isto, e este tecido é um tecido que eu gosto muito de usar no verão e coisas assim. E não pensamos nada com os nossos sentimentos, não pensamos o que é que me vai apetecer vestir neste dia quando eu acordar, porque obviamente nós não conseguimos descobrir o que é que nos vai apetecer vestir naquele dia. Eu sou uma pessoa que acaba por jogar muito assim no meu dia-a-dia. Eu posso preparar uma roupa no dia anterior, mas no dia a seguir apetece-me vestir outra coisa diferente e eu obviamente vou mudar. E não ter essa possibilidade de jogar com os meus sentimentos e criar os meus outfits com os meus sentimentos foi uma coisa que me fez um bocadinho de impressão, tenho que ser sincera, mas lá está. Acho que uma das partes negativas de criar um armário cápsula é que nós temos que ser muito lógicos naquele momento e então depois não nos podemos dar espaço às vontades, aos sentimentos, a não ser que, como lá está, olha, eu posso-vos dar um exemplo que acho que é perfeito para isto, que foi o caso de uma Instagrammer que eu sigo, que é Zazu's World. Eu depois vou deixar aqui, espero ter dito bem, desculpa se não disse, mas eu depois vou deixar aqui o Instagram dela, que ela está a fazer durante este mês de julho um desafio de 30 peças para 30 dias, pronto, tem o dobro das peças, mas isso não importa, e ela deixou-se assim, aliás, ela escolheu 29 peças e depois deixou uma peça como se fosse uma wild card, ou seja, uma peça que ela poderia escolher a meio do desafio, quando ela sentisse que queria vestir uma coisa diferente que não estava propriamente já incluída naquelas 30 peças. E eu achei isso uma coisa espetacular, porque assim dava uma possibilidade de, durante o desafio, escolher uma coisa diferente. Ficavam na mesma apenas as 30 peças, no caso dela, 15 peças na minha, mas assim tinha a oportunidade de então ter uma coisa diferente no meu armário que nascesse não do lógico, mas das emoções. Acho que isso seria uma boa ideia. Também ligado às minhas emoções, digamos assim, que acaba por fazer o último ponto negativo que eu queria falar, era o facto de eu ter sentido que a minha criatividade face à moda foi muito restringida, muito afetada. Eu sou uma pessoa que se sente muito criativa quando está a fazer os outfits. Eu gosto de pegar nas peças e usá-las de maneiras diferentes e fazer coisas diferentes e vestir a mesma peça de diversas maneiras. E eu senti que com tão poucas peças eu não tinha essa possibilidade, não tinha os acessórios certos, não tinha aquele pormenor certo que eu gosto de acrescentar porque sim, e então eu senti que a minha criatividade ficou muito afetada durante esse tempo e é uma coisa que eu tenho notado que se transpôs um pouco para o pós-desafio. Eu sinto que hoje, quando vou ao meu armário, não me sinto com tanta vontade de criar como sentia antes de ter feito o desafio. Acho que este pensamento lógico que eu criei, obviamente, na minha cabeça, prejudicou-me um bocadinho nesse sentido. Estou a sentir a minha criatividade um bocadinho afetada, mas acho que é uma coisa que eu, obviamente, voltarei a ganhar no seu tempo e foi mais um dos pontos negativos, mas acho que é uma coisa bastante mais pessoal a mim, não é algo que acontecerá a toda a gente, obviamente. Passando para os pontos positivos, que é isso que vocês querem ouvir, espero eu. Então, em primeiro lugar, eu acho que aquele ponto positivo mais óbvio é que eu não tive nenhuma dificuldade no que escolher vestir de manhã. Assim, eu tinha aquelas peças quase já pré-combinadas, eu já sabia o que ficava bem com o que, eu já tinha os outfits muito planeados na minha cabeça, então eu nem precisava de meter a roupa no dia anterior, porque de manhã chegava, pegava isto, combinava, vestia, estava bom. Foi muito simples, muito mecanizado de certa forma, daí eu ter falado do facto de eu gostar tanto deste fator de criatividade e das emoções na moda e não poder ter jogado tanto com isso como costumo fazer no meu dia-a-dia, mas obviamente para quem gosta mais de ter uma moda mais mecanizada, digamos assim, não quer estar a preocupar com o que vestir, se isto fica bem com aquilo, o armário cápsula é ótimo nisso, porque parece que nem temos que pensar, tudo fica bem com tudo, tudo combina com tudo, tudo é uma opção e então basta agarrar, escolher aquilo que nos apetece naquele dia e já está feito, temos um look para o dia sem problema nenhum. Outro ponto, obviamente muito importante para mim, foi a minha roupa ocupou muito menos espaço, seja na mala a levar para casa, seja por exemplo aqui no meu armário do Porto, que é muito mais pequenino. O espaço é uma coisa que eu não posso dizer que seja uma dificuldade para mim, porque eu acho que me consigo minimamente organizar nesse sentido e nunca trago assim demasiada coisa, tento sempre organizar tudo mais ou menos dentro dos possíveis, mas com o armário cápsula foi ainda mais fácil, tinha menos coisas, a mala ia menos pesada, tinha mais espaço no armário para outras coisas, por isso acho que foi muito positivo para mim. E se vocês quiserem fazer um armário cápsula e tiverem outras peças no vosso armário para além das que vão incluir no armário cápsula, o que eu aconselho é vocês terem
um espaço, digamos assim, separado para as vossas peças do armário cápsula. Muita gente coloca, por exemplo, num chariot, porque às vezes estas peças são menos e cabem apenas num chariot. Podem colocar num canto do vosso quarto, da vossa casa, do vosso closet, o que puderem, e então deixar as vossas outras peças que não estão a usar no vosso armário ou dentro de caixas, como acharem melhor. Simplesmente tentem fazer essa separação, porque assim fica tudo mais fácil. Assim sabem exatamente o que podem escolher, o que podem vestir e não desviam o vosso olhar para outras coisas que não são propriamente coisas que deviam vestir. Isso para mim sinceramente também foi uma dificuldade, porque como eu no Porto tenho, como eu disse, pouco espaço, estava tudo um bocadinho misturado, eu devia ter tirado as outras peças porque assim nem tinha tido sequer a tentação de lhes tocar. E por fim, o último ponto positivo, que para mim é muito, muito positivo. Eu não senti qualquer necessidade de comprar peças novas e foi uma coisa que assim que eu acabei o desafio senti, porque se calhar o facto de eu também só ter usado aquelas 15 peças durante um mês fez-me sentir que eu não tinha muito mais e agora que já não estava no desafio, já tinha a possibilidade de vestir outras coisas, queria era vestir coisas novas e eu senti um bocadinho essa necessidade. Aliás, já fui às compras em segunda mão, já tenho algumas coisinhas novas porque fiquei mesmo com essa necessidade de que só tenho isto, preciso de outras coisas. Mas durante o tempo em que eu estive a fazer o desafio eu não senti qualquer necessidade, porque eu sabia que aquilo era o que eu tinha para vestir e aquilo era o que eu tinha para vestir, ponto. Não precisava de ir procurar, não precisava de ir arranjar, era aquilo chegava-me perfeitamente e era exatamente isso que eu ia usar durante aquele mês. Se vocês também prolongarem um bocadinho este desafio para mais tempo e também obviamente serão mais peças, pode ser que isto não seja assim a 100%, mas no meu caso, como era um desafio e eu estava muito, muito focada a fazer as coisas bem feitas, não senti mesmo qualquer necessidade de ir comprar, de consumir, de nada, e isso para mim foi um dos aspectos mais positivos do armário cápsula, foi sentir que esta minha vontade assim um bocadinho mais consumista, que eu já tento retrair no meu dia-a-dia porque sei as consequências disso, no tempo em que eu tive com o meu armário cápsula ela foi praticamente inexistente e isso para mim foi super, super positivo. Será que eu aconselho a fazerem um armário cápsula? Sim, muito aconselho. É assim, eu acho que o vosso armário cápsula vocês podem muito jogar com ele dependendo, digamos assim, da vossa personalidade. No meu caso, como eu sou uma pessoa que gosta tanto desta parte da criatividade e de jogar com as minhas emoções na moda e daquilo que me apetece vestir no momento, eu acho que preciso de um armário cápsula bastante maior. Eu não posso dar ao luxo, digamos assim, de ter apenas 15, 30 peças durante um mês, porque vou sentir sempre que estou muito restringida. Acho que posso manter esse conceito de armário cápsula sim, mas não com o número de peças, se calhar ideal, porque senão vou sentir que as minhas escolhas estão muito limitadas e a minha criatividade não funciona como costuma funcionar. E obviamente que eu gosto muito de moda, é a indústria onde eu quero trabalhar, é a indústria onde eu quero passar o resto dos meus dias, por isso gosto de dar valor a essa parte e depende da minha personalidade, lá está, é uma coisa minha, é uma coisa mais pessoal. Sou perfeitamente capaz de voltar a fazer um armário cápsula, mas obviamente terei que ter em conta tudo isto. Em segundo lugar, escolham muito bem as peças em que vão fazer ou que vão constituir o vosso armário cápsula. Eu acho que um armário cápsula funciona muito bem se vocês conseguirem colocar as peças certas. Isso é uma coisa que se vai fazendo com tentativa e erro. Quem disse que vocês têm que acertar tudo à primeira, não é? Obviamente que não têm, é como tudo na vida. Vamos vendo com experiência, com tempo, com aprendizagens e erros o que é que é bom para nós no armário cápsula e o que é que não é. Eu já sei que peças que sujam facilmente não são boas para mim porque eu sou muito desastrada, por isso está completamente fora de questão, mas vocês sabem perfeitamente o que é bom para nós, que peças é que vocês gostam mais de usar no vosso dia-a-dia, peças é que vocês não usam tanto só, usam mais de vez em quando em situações especiais. Se vocês conseguirem escolher bem as vossas peças, o vosso armário cápsula vai ser um sucesso, vocês vão se conseguir super bem dar com o conceito e com as peças que escolheram, porque esse é o segredo, é conseguir ter as peças certas. E por fim, mais uma vez, se vocês forem como eu relativamente a esta questão das emoções, que eu estou farta de falar, não sei quantas vezes já disse a palavra emoções só neste vídeo, que não tem nada a ver até, sinceramente. Mas tentem fazer aquela ideia do wild card, ou seja, em vez de terem 50 peças, terem 49 ou 48 e darem essa possibilidade de um dia ou dois escolherem em si uma peça espontânea porque sentem que naquele dia precisam vestir aquela coisa diferente. Acho que é uma boa maneira
maneira de nos trazer esse gostinho pela moda de novo e de nos fazer ter aquela vontade de olhar para o nosso armário, abrir, escolher, ser criativas, etc. Mas no fundo sim, eu acho que se nós fizermos as coisas bem feitas, com tempo, com paciência, com lógica, mas também com sentimento, nós conseguimos fazer um bom armário cápsula que vai efetivamente trazer muitas vantagens à nossa vida, não seja só a nível de não termos que pensar no vestir, andarmos sempre com peças que sabemos que combinam, não temos essa necessidade de consumir, que para mim é gigantesca. Acho que sim, acho que vale muito a pena e que é um conceito que vocês devem experimentar na vossa vida para perceber como é que ele se pode aplicar a vocês e qual é a variação, digamos assim, no armário cápsula que mais se enquadra no vosso dia-a-dia. E este foi o vídeo de hoje, eu espero muito que tenham gostado, espero que tenham tirado algumas boas dicas daqui. Se vocês também fazem armários cápsula e têm mais dicas do que eu, porque esta foi a minha primeira vez, ainda estou muito a aprender tudo relacionado com este conceito, deixem as vossas dicas nos comentários, vão ser muito valiosas não só para mim, mas para todas as pessoas que estão à procura de perceber um bocadinho mais sobre este tema. Hoje vamos ficar por aqui, espero muito que tenham gostado mais uma vez. Não se esqueçam de subscrever o canal se gostaram, deixar o vosso like, essas coisas todas boas. Um beijinho e até ao próximo vídeo.